assunto hoje aqui na Clínica Múltipla é talvez uma das cirurgias que mais causa medo e preocupação para quem quer fazê-la, que é a lipoaspiração. Vou conversar com o Dr. Dreyfus Fabrini. Doutor, realmente essa é uma cirurgia que de uns anos para cá surgiu aí na mídia algumas cirurgias erradas, algumas pós-operatórios que não deram muito certo, e isso causou uma preocupação em geral? Sim, eu acho que o medo da lipoaspiração ela provém de duas questões. Primeiro, por causa da mídia, né? A mídia costuma eventualmente falar, o paciente tal faleceu por causa de uma lipoaspiração. Mas na verdade, se a gente for olhar nos bastidores dessa cirurgia, a causa não é a lipoaspiração per si, né? Então, o paciente que lê essa notícia, ele já presume que a lipoaspiração levou a uma perfuração e levou à morte do paciente. E na maioria dos casos isso não é verdade. A segunda questão é que existe uma estatística na cirurgia plástica em que no ano passado houve 6 mortes por perfuração de lipoaspiração, sendo eles causados 2 por médicos do trabalho, 2 por um ginecologista, 1 por não especialista e 1 por um cirurgião vascular. Ou seja, das 6 mortes, nenhum era cirurgião plástico. Fato é que a lipoaspiração, quando feita com carinho primeiro e usando a técnica adequada, é um procedimento extremamente seguro e que traz resultados incomparáveis aos outros procedimentos. Então, existem pacientes que procuram alternativas à lipoaspiração, como fazer a criolipólise ou fazer ultrassom de alta potência, que nós até dispomos aqui na clínica do Mandos, que tem um redutor de medida, entre outros, como o Vanquish, que é uma nova tecnologia, que é ultrassom focado, radiofrequência focada. Esses procedimentos, eles ajudam sim na perda de medida, mas o que a estatística fala seria uma perda de 10 a 20% ou 20 a 30%, dependendo da eficácia. E fato é que a gente recebe pacientes que falam sempre a mesma coisa. Eu gastei muito dinheiro nesses procedimentos e não obtive o resultado que eu gostaria. E acabam fazendo a lipoaspiração. Então, assim, a lipo é um procedimento, primeiro, seguro, se feito com carinho, e a gente faz com carinho. A segunda, ela nos permite moldar o corpo do paciente. Em outras palavras, esculpir, como o pessoal conhece como a lipoescultura. Então a gente pode tirar de uma parte, colocar essa gordura em outro local, ou não, a gente, em muitos casos, simplesmente a retirada de gordura ela já é suficiente. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a lipo ela só tem a acrescentar. Uhum. Desculpa a minha pergunta leiga, mas a lipoaspiração mexe apenas na parte abdômen, cintura, ou envolve mais do que isso na cirurgia? Na verdade, na região abdominal, eu não sei se é essa a pergunta, mas ela não entra abaixo da parede muscular, então é apenas subcutâneo. Agora, a lipoaspiração ela pode ser feita em qualquer lugar do corpo em que haja gordura. Então, muitos não sabem, mas a lipoaspiração ela pode ser feita na face, como uma forma de afinar o rosto. Então, existe a bichectomia, em que todo mundo acha que é o único procedimento e que é solução para todos os problemas. Mas que tira aquela bochechinha um pouquinho maior. Exatamente, mas fato é que para aqueles pacientes que têm o rosto mais redondo, a bichectomia não vai ser um procedimento eficaz. Esse paciente, muito provavelmente, se ele quiser afinar o rosto, além de perder peso, obviamente, em alguns, a lipoaspiração ela é muito eficaz em complementar ou substituir a bichectomia. Então pode ser feito no rosto, pode ser feito no pescoço, pode ser feito na região peitoral. Para homens, né, em que tem o que a gente chama de pseudoginecomastia, que é o acúmulo de gordura nessa região, no abdômen, nas costas, na coxa, no culote, nos joelhos e até nos tornozelos. Então, assim, sempre sendo uma cirurgia de superfície. É importante ressaltar que nós devemos respeitar algumas regras e leis, inclusive, né, com o intuito de primar pela segurança do paciente. Então, por lei, nós não podemos lipar mais de 7% do peso corporal do paciente. Então, um paciente que pesa 60 quilos, a gente estaria falando de quase 5 litros, mas é interessante não chegar nesse volume, porque isso pode realmente debilitar muito o paciente. Importante também falar que a lipoaspiração não é um procedimento para perder medida. Então, um paciente que está acima do peso, por exemplo,
a indicação de lipo ela é uma indicação incorreta para aquele paciente que quer perder o abdômen. Não, esse paciente ele tem que emagrecer. Na verdade, a lipoaspiração é um procedimento para moldar, para contornar. Quem já fez, por exemplo, uma redução de estômago que acaba ficando com partes mais flácidas e tudo mais, ou precisa moldar. É claro que daí vão envolver outras cirurgias aí, né, doutor? Claro. Mas seria também indicado? Sim, a lipo ela entra nesse universo do tratamento do paciente ex-obeso, mas lógico, aí envolve a retirada de pele, que é a abdominoplastia, entre outras coisas. Agora, vamos pensar naquela paciente de 21 anos que pratica esporte, que tem o corpo todo certinho, mas tem uma pequena barriguinha ou um culote que não sai de forma nenhuma. Aquela pochetezinha que ninguém perde na academia. Exatamente. A lipoaspiração, nesse caso, ele é uma ótima indicação para isso. Ou aquele paciente que já está com seus 40 anos, que tem uma papadinha, a lipo também é uma indicação interessante para isso. Bom, cabe, claro, né, doutor, uma avaliação até. E aí, tendo essa avaliação, toda a orientação de, não, você precisa fazer uma atividade física antes, depois a gente consegue. Isso tudo é feito também no consultório? Sim, exatamente. É importante falar também que, como você comentou, a lipoaspiração, ela pode ou não vir atrelada à abdominoplastia. Isso, em muitos casos, não é uma opção. A gente não tem a opção, por exemplo, de um paciente chegar e falar assim, olha, eu quero fazer o abdômen. Ou eu quero fazer só a lipo sem fazer o abdômen. Se o paciente tem flacidez, a indicação primária é a abdominoplastia. Se o paciente não tem flacidez, em princípio não dá para fazer abdominoplastia, a indicação às vezes é lipoaspiração. Então, o recomendado realmente é vir conversar comigo, né, para a gente poder avaliar e realmente a partir daí tomar uma decisão em conjunto para ver o que é melhor em cada caso. Legal. Como a gente falou aí em outras entrevistas também, né? Tirar o preconceito, né, doutor? Essa conversa inicial, antes de se tomar qualquer decisão, para qualquer cirurgia, para qualquer procedimento, é fundamental. Né? Com certeza. Eu acho que a conduta, a conversa com o seu médico é fundamental, que é onde nós vamos construir uma relação de confiança. Se a partir daí, ainda assim, o paciente fala, não, eu ouvi o que ele tem para falar, mas eu ainda tenho medo e não quero fazer, isso é outra história. Tá certo, então. Essa foi a nossa dica, mais uma conversa muito legal aqui na Clínica Múltipla, onde nós falamos de lipoaspiração. Nós deixamos em aberto para você, para mandar a sua sugestão, sua pergunta para cá, e nós vamos com certeza buscar respostas aqui na Clínica Múltipla.